Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, semaninha nova pra gente. Vamos ver o que Jesus trouxe para o dia de hoje, para essa semana, né? Para nossa santidade de vida hoje, aquele pouquinho que a gente pode mudar para agradar o coração dele. E a gente vai ver agora. Então, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo do 16 ao 18. Ouvir e agir. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ele a coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. De fato, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestem atenção como vocês ouvem. Para quem tem alguma coisa, será dado ainda mais. Para aquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Então, a gente primeiro vai entender um pouquinho a leitura, né? A palavra diz o seguinte: que a lâmpada, jamais você acenderá uma lâmpada para colocar ela num lugar onde ela não clareia, não é assim? Quando a gente acende uma lâmpada é para clarear todo o lugar. É mais ou menos isso que a palavra diz. O que significa essa lâmpada, essa luz aqui na palavra de Deus? Né? Significa a palavra de Deus. A luz. A palavra de Deus, ela é a luz. Ela é a direção da nossa vida. E quando a gente acende essa luz dentro do nosso coração, ou seja, quando a gente encontra a palavra de Deus dentro do nosso coração, a gente começa a botar em prática, não é isso? Começamos a colocar em prática. Mas muitas vezes a gente coloca em prática na nossa vida, mas a gente não tem coragem de passar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente entendeu para as pessoas que estão do nosso lado, muitas vezes até as pessoas da nossa família. A gente não coloca, muitas vezes por vergonha, muitas vezes por falta de conhecimento. Às vezes eu leio a palavra, eu encontrei a palavra, hoje me levaram à igreja, hoje me levaram a uma missa, né? Hoje me levaram a um culto. Eu vi ali simplesmente a palavra de Deus naquele momento, mas depois já passou da minha mente. É diferente. Isso foi uma visita à igreja, né? Não foi uma conversão, não foi um encontro com a palavra de Deus, né? Não é assim o encontro com a palavra de Deus, o encontro com Jesus, a intimidade com a palavra. Então, quando eu começo a entender esse mistério como é que se diz? Do entendimento da palavra, eu trouxe para a minha vida a luz, que é representada por essa lâmpada. Aí o que é que a leitura diz? Não é? Quando você acende uma luz, você não coloca ela embaixo da cama, porque se você for colocar uma luz, uma vela, alguma coisa que tenha luz, que represente luz, embaixo de uma cama, ou então colocar algo em cima, né? O lugar onde você está volta a ficar escuro, né? Porque aquela lâmpada ela está acesa, mas ela está encoberta por alguma coisa. Então, você não consegue ver nada, você volta a viver na escuridão. A mesma coisa é a nossa vida com a palavra de Deus. Os nossos dons, aquele dom que Jesus te deu. Muitas vezes Jesus te dá o dom de pregar, o dom de cantar, o dom de interceder. Interceder, ou seja, orar pelas pessoas, né?
Muitas vezes ele te dá o dom do acolhimento, tu é aquela pessoa que tu é uma pessoa acolhedora, né? As pessoas te procuram, tu é aquela pessoa acolhedora. Muitas vezes tu trabalha dentro de um ministério na igreja de acolhimento, né? E aí é um dom dado por Deus. E eu preciso colocar esse dom em prática, seja ele qual for, né? Uma vez que eu tenho esse encontro pessoal com o Senhor, esse encontro pessoal com a palavra dele, que é ele vivo, né? No nosso meio, eu preciso passar para as pessoas aquilo que eu estou me alimentando, né? Eu não posso guardar só para mim. Eu não posso. E muitas vezes a gente começa uma caminhada e a gente vai só absorvendo, a gente vai só entendendo, a gente vai só vivendo. E muitas vezes a gente não joga para fora. A gente não fala muitas vezes por vergonha, muitas vezes por comodismo, né? Eu tenho 21 anos de caminhada. 21 anos de caminhada, né? E faz somente um ano, mais ou menos um ano, que eu estou fazendo essas reflexões aqui, né? Mas eu já venho colocando em prática tudo o que ele fez na minha vida, né? Porque através do meu testemunho, através do meu testemunho. Ah, mas você vai às igrejas dar testemunhos? Não, eu não vou. Mas o meu testemunho eu dou a cada pessoa que eu encontro, que eu vejo necessidade de falar de alguma coisa que ele fez na minha vida, de um milagre, né? Da minha transformação, o antes e o depois, né? As coisas que eu consegui entender. Ah, mas por que tu não bebe mais, né? Por que tu não vive dentro de festa, de forró, de disso, aquilo, outro? Então ali eu vou explicando o motivo pelo qual eu não vivo dentro mais dessas coisas. Não é que eu não beber, eu não bebo, mas eu tomo vinho. Eu gosto de um vinhozinho, é uma taça de vinho, duas no máximo. Champanhe, gosto também, né? E ainda me atrevo a tomar uma dose de uísque, mas só. Então, eu explico o porquê de eu não ser como eu era antes, de beber cervejada a noite toda, essas coisas. Então, eu passo para quem está ali comigo esse testemunho de vida, o porquê que eu não faço e o porquê ela ou ele não deveria fazer da forma que está fazendo. Então, a minha luz, ela tem que brilhar, é como Jesus diz, a minha luz ela tem que clarear o irmão, ela tem que clarear o ambiente onde eu vivo, não é? A minha luz, a luz da palavra de Deus, então eu preciso clarear, eu preciso acender a luz da minha família, da minha casa. Eu não posso somente me alimentar da palavra. É isso que essa palavra de hoje ela vem nos dizer, né? Eu não posso me alimentar da palavra de Deus e ficar só para mim. Não posso, porque Jesus diz, embaixo, ele fala, né? A quem tem muito, será dado muito mais. Mas a quem não tem nada, será tirado até mesmo aquilo que você pensa ter, né? Ou seja, quando eu me manifesto a dar o meu testemunho de vida, a falar de Jesus Cristo para as pessoas, né? Eu estou ganhando muito mais da parte de Jesus. Ele está me dando muito mais, né? Ele está me dando mais sabedoria. Não é bens, não é bens materiais, mas ele está me dando mais sabedoria, ele está me dando mais força no Espírito Santo, para que cada dia eu entenda mais a palavra, para que cada dia eu viva mais a palavra de Deus, para que cada dia eu tenha como repassar para as outras pessoas isso aqui, né? Mas é como eu falava, eu tenho 21 anos de caminhada, né? Um ano faz que eu tô aqui. Mas eu acredito que eu passei de 8 a 10 anos retraída. Eu só
frequentava, ou seja, eu só me alimentava. Eu não pegava esse alimento e passava para outras pessoas, né? Eu não falava da palavra de Deus dentro de casa, né? Eu tinha o meu exemplo de cristã com as minhas filhas, mas eu não passava o que eu passo hoje, né? Eu dei ali, eu fiz a caminhada delas na igreja, tudo bonitinho, mas eu não tinha essa coisa de ler, entender, ou então ir ao grupo de oração, entender ali a palavra, chegar em casa e debater com as meninas. Quer dizer, hoje eu aprendi isso aqui, ó, que é assim, que é assim, é assim que a gente tem que viver. Não, eu não fazia, né? Eu levava elas, tal, mas eu não fazia. Nem dentro de casa e nem fora de casa, né? Convidei muita gente para caminhar comigo, principalmente as pessoas próximas, né? E tive um bom êxito, né? Muitos caminharam. Eu tenho uma amiga que caminhou muitos anos comigo na igreja, hoje continua firme também. Mas era aquela coisa, né? Eu não colocava para fora. A única coisa que eu consegui, que foi um dos dons que eu descobri, foi de cantar, né? De louvar. Então isso aí realmente eu coloquei para fora. Realmente eu trabalhei dentro de um ministério de música na igreja, mas só foi isso. Só foi isso. E aos pouquinhos, passaram-se 10 anos, foi que eu fui me soltando a falar dos meus testemunhos de vida, das coisas que acontecia comigo. Então, tudo tem a ver com essa palavra que Jesus fala hoje, né? A gente não pode acender uma lâmpada e esconder ela. Se você acender uma lâmpada porque o local que você está, ele está escuro, então você acendeu uma lâmpada. Muitas vezes a vida do irmão, ela está escura. E muitas vezes a gente tem encontrado a luz. A luz representada é a palavra de Deus. E muitas vezes a gente não passa isso para a pessoa. Por quê? Porque a gente tem... a gente fica com o quê? Com vergonha. Ah, vou falar não, de Jesus não. As pessoas vão pensar que eu estou ficando doida, né? Não, não vou falar. Não pode. A gente tem que falar. A gente tem que falar porque Jesus diz: a quem tem, eu darei mais. E a quem não tem, eu tirarei até o que pensa que tem. O que significa isso? Significa que muitas vezes tem pessoas que não descobriu ainda dom nenhum. Tem pessoas que vivem na caminhada por viver, muitas vezes por aparência, né? Quando a gente fala dos hipócritas, dos fariseus, existe muita gente na igreja assim, existe muita gente que a gente se depara dessa forma. São pessoas que não descobriu dom nenhum, mas acha que tem. Acha que tem. Quando eu lia isso aqui, eu lembrava da época, né? Há 19, 18 anos atrás, que eu coordenava um grupo, né? E aí eu participava de um grupo que eu já falei aqui, um grupo chamado Resgate, aqui em Vitória. E esse grupo foi aonde eu me converti verdadeiramente, né? Mas a minha comunidade era outra. Então, eu trazia aquilo que eu aprendia lá e levava para essa comunidade. Só que essa comunidade, ela não tinha a mesma sintonia do outro. Vamos se dizer que essa comunidade chamada Resgate, ela era muito radical, né? Ela nos ensinava a viver uma castidade, para não estar expondo o seu corpo para qualquer pessoa, tá tocando, tá pegando, tá usando, tá jogando fora. Essa outra comunidade não via dessa forma. Essa comunidade aqui, ela falava sobre a bebedeira, né? Que a gente não poderia se embriagar. Então, ela ensinou, foi onde eu me identifiquei. Esta comunidade já não é assim, né? É aquela coisa, vamos viver hoje.
porque amanhã a gente pode morrer. Então, assim, havia um atrito, né? Então, quando a gente pregava, quando a gente trazia isso aí, as pessoas bem que não aceitavam, né? E aí começou um turbilhão de coisas. Pessoas que viviam ali muito tempo na comunidade aonde eu fazia parte, né? Que tinha dom, há muito tempo assim, que tinha dom, por exemplo, de intercessão. Vivia dentro da igreja ali somente intercedendo pelas pessoas. Quando eu comecei a coordenar o grupo, a mesma pessoa começou a descobrir dons que não existem. Dons de cantar, dom de pregar, dom de acolher, aonde a pessoa só tinha o dom de interceder por muito tempo ali, todo mundo conhecendo, mas para criar uma turbulência, ou seja, para mostrar que ela podia tudo. Só que quando ela pegava o microfone para cantar, era um desastre. Era um desastre. Não é que ela não podia cantar, ela poderia cantar, mas ela poderia treinar, ela poderia procurar ajuda, né? Ah, mas eu sei tocar um violão bem aqui. Pegava lá o violão, tocava tudo errado, né? A música ia lá na frente, o toque do violão já vinha lá atrás. Então, é sobre isso que Jesus fala aqui. A quem tem eu dou muito mais, mas a quem não tem eu tiro até o que acham que tem, né? Ou seja, é um tipo de pessoa dessa forma que acha que tem as coisas muitas vezes para atrapalhar a vida do outro, né? Porque quando a gente coordena um grupo, a gente sabe que existe intercessão, ministério de música, acolhimento, pregação, né? E ali cada grupo desse tem uma coordenação. Fora a coordenação geral do grupo, tem uma coordenação para que possa tomar conta daquilo ali. Ah, hoje a pregação vai ser essa. Então a gente vai trabalhar em cima dessa pregação, a gente vai ao Santíssimo, a gente vai entregar a Jesus a palavra de Deus para que ele nos conduza, né? Coloque na nossa boca aquilo que ele quer. Então aquela coordenação vai trabalhar ali com a sua equipe. O Ministério de Música, a mesma coisa. O coordenador vai escolher as músicas conforme a pregação do dia, vai ao Santíssimo com o seu grupo, vai pedir a Jesus as músicas que ele quer que seja cantada, e ali vai brotar no teu coração as músicas que vai ser trabalhada dentro daquele grupo. Enfim, a mesma coisa os outros ministérios. Cada um tem o seu coordenador. E aí vira bagunça quando um que tem um dom quer fazer 2, 3, 4, 5 dons sem ter descoberto ainda. É normal Jesus ele te dar um dom, 2 dons. Um dom de cantar, um dom de pregar. Como no meu caso. Eu vim descobrir o dom da pregação há 1 ano atrás, mais ou menos, né? Quando eu fiz um propósito com Deus de falar da palavra dele, depois que eu vi um milagre na minha neta. Então eu falei para ele, jamais eu vou deixar de falar de tudo aquilo que eu vivi durante 21 anos da minha vida. Eu tenho muita coisa retraída aqui dentro e eu preciso colocar para fora. Então foi quando eu fiz esse voto a ele e estou aqui. Claro que eu tive uma ajuda espiritual muito grande, isso foi depois de algo que aconteceu em 2020, né? Daquele momento da pandemia, que a gente teve aí um momento de oração aí durante toda a pandemia, e isso me despertou muito sobre a minha vida espiritual. Mas a palavra, ela vem falar sobre isso, sobre a luz que a gente não pode encontrar essa luz, acender essa luz dentro do nosso coração e não deixar que as outras pessoas se iluminem com a luz. Porque quando a gente fala da palavra de Deus ao outro, o outro pode mudar, o outro pode acolher. Quando a gente convida aí na igreja, a pessoa vai, aquela pessoa ela pode ficar assídua ali, e indo, e de repente se converter, né?
Apesar de muitos acharem que a Igreja Católica não converte ninguém. Então, através, né, desse tempo que a gente teve de oração, eu descobri muita coisa porque estudávamos a palavra de Deus. Então, a gente descobriu muita coisa. Então, eu descobri isso aqui. Peraí, eu tenho o dom bem aqui de pregar a palavra de Deus, de falar a palavra de Deus. Eu não vou sair pregando a palavra de Deus sendo uma missionária, porque eu não sou uma missionária. O meu dom é outro. O meu dom é dona de casa, dona da minha casa, né? Um dos meus dons é esse, cuidar da minha família. Mas eu posso fazer isso. Nós temos aí as redes sociais para isso. E a gente também tem a nossa boca para falar com as pessoas que chegam na nossa casa, para a nossa família, né? Então foi assim que aconteceu. Mas me levou um bom tempo para que eu descobrisse. Não foi da água para o vinho, não é de repente. De repente eu estou cantando bem aqui, de repente eu estou intercedendo bem aqui. Isso é dom, precisa ter dom, você precisa ter amor naquilo que você faz. Nem tudo é dom. Eu não tenho o dom de interceder. Eu não tenho. Eu posso ter o dom de acolher, mas eu não tenho o dom de interceder. Eu já fui convidada a ser uma intercessora na igreja, dentro de um ministério de intercessão, e eu recusei, porque eu disse, eu não sinto no coração esse desejo de interceder. Entendeu? Eu não sinto. Então eu não vou fazer. Eu não vou. Então, é isso que a palavra vem dizer quando ele diz: a quem tem, eu darei mais. Então, se você tem e você está expondo, você está colocando para fora tudo aquilo que Jesus te deu, todo o teu discernimento através do Espírito Santo, toda a tua entrega, eu vou te dar cada dia mais. Cada dia mais que você se alimentar, que você alimentar o meu irmão, que você chamar, que você fizer, eu vou te dar muito mais. Mas, se você não tem nada, ou se você retrai, né, eu vou te tirar até mesmo o que tu acha que tem. É justamente o exemplo que eu dava. Das pessoas que acham que tem um dom, né, e não tem nada. Muitas vezes não tem nada. Por quê? Porque a inveja toma conta. Eu quero fazer o que fulana faz. Eu sou capaz de fazer o que fulana faz. Então eu vou lá e faço de todo jeito, né? E Jesus disse, eu vou tirar essa tua prepotência, eu vou tirar, não é? Porque tu não tá na minha caminhada de verdade. Isso é uma hipocrisia, não é? O nome disso é fariseu. São pessoas hipócritas que tá ali somente para se apresentar para as pessoas. Se você convida uma pessoa dessa para varrer a igreja, varrer ali a sala que vai haver a reunião, ou então pegar essa pessoa e colocar em outro lugar ali, na cozinha, por exemplo. Fulano, hoje tu vai fazer o cafezinho pro pessoal. Hoje tu vai fazer o lanche do pessoal, ninguém quer. Hoje tu vai lavar o banheiro da igreja. Ninguém gosta. Não, eu sou um pregador. Eu quero estar ali. Não, eu sou do Ministério de Música. Eu quero estar ali na frente. Ninguém quer, ninguém gosta. Quando a gente trabalha para Jesus, a gente tem que trabalhar com amor. Então Jesus diz, eu vou tirar aquilo que tu não tem. O dom que tu acha que tem, eu vou tirar. Eu vou tirar. Né? Então hoje a gente aprende isso. A gente aprende que tudo aquilo que a gente absorve de Deus, principalmente a palavra de Deus, a gente precisa colocar em prática, falando para as pessoas da palavra de Deus, né? Falando do certo. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei explicar, mas você sabe o certo. Você aprendeu aqui, né? Que você não pode se prostituir. Você aprendeu aqui que você não pode se embebedar. Então você pode passar isso para as pessoas. Você pode explicar, porque as pessoas, muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. Tem gente que fala um absurdo, diz assim, mas bebida não é pecado que Jesus bebeu no casamento. Olha, como se Jesus tivesse ficado bêbado, né? As pessoas, elas não têm limite. Elas bebem até cair. Elas bebem, né? E ninguém sabe qual é o prazer que se tem numa coisa dessa. Mas as pessoas são assim, controladas. E dali
As práticas para outras coisas vão acontecer de boa. É ligeiro demais, ó. Ali já te leva para uma prostituição, para uma traição e por aí vai. Então, a palavra de Deus, ela não permite que você se embriague. Mas o meu irmão, o meu vizinho, ele não sabe. Então, se eu tenho uma oportunidade, se ele me abrir uma oportunidade de falar, fulano, é assim que funciona. É assim que funciona. Tu não pode beber por causa disso, disso e disso. Tu não pode viver dentro de todo tipo de festa, de todo tipo de ambiente, né? Porque hoje tu é uma cristã, tu é uma pessoa de Deus. Quando as pessoas me perguntavam, tu deixasse de ir pro forró, tu deixasse de beber tua cerveja? As amigas de copo, né? As amizades de copo, os casais que a gente tinha amizade, eu e meu esposo. E dizia assim, rapaz, tu parece uma evangélica. É impressionante como tu é uma católica e tu não faz mais nada disso. Então eu ia lá e explicava, né, o que acontecia. Acontecia que eu não faço mais parte de todo tipo de festa. Eu não vou para todo tipo de festa, por exemplo, festa de rua. Eu não sinto vontade de estar dentro de festa de rua. O que é que tem dentro de festa de rua? A gente só vê prostituição, a gente só vê bebedeira. Os homens não respeitam mais ninguém, né? Uma mulher sozinha, ela tem que estar com alguém. Ou então ela tem que ter um homem para bancar ela ali e depois motel, né? E quando a gente entende isso aqui, isso já não faz parte da nossa vida, né? A gente vai para festas que cabe a gente, né? Aí eu explico. É o seguinte, o que vai fazer uma mulher sozinha, né? Uma mulher sozinha, com 2, 3, 4 amigas. Hoje em dia as amizades é tudo liberal, né? É tudo liberal. Hoje em dia você não senta ali numa mesa para você estar ali curtindo um show, uma coisa, para os caras não tá dando em cima de você, né? Tá dando em cima de você, não vir com convitezinho, com coisinhas fútil para você. Então, se você não quer se relacionar, você não quer se meter com essas coisas, você se retrai, você fica na sua, né? Existe restaurantes, existe churrascaria, existe festa em família que você pode participar. Então, você pode evitar. Outra coisa que acontece, quando você entende a palavra de Deus, a metade das suas amizades vão embora. As amizades de copo vão embora. Por quê? Porque tu não tem mais a conversa, 100% da conversa do mundo que as pessoas elas estão acostumadas, né? Uma vez ou outra você tá ali. Ó, fulano, toma aí, ó. Hoje a gente vai tomar todas. Não, a gente não vai tomar todas. Eu não vou tomar todas. Eu posso tomar uma latinha de cerveja, pronto. Aí começa. Não, porque tu agora é evangélica. Tu viesse sair de casa para quê? Então, assim, a gente não passa a ser uma boa companhia, né? A boa companhia é aquela que passa a noite toda tomando todas, né? E depois, cada um pega seu pazinho que conheceu ali na festa, né? Geralmente é assim. Conheceu, pronto. Hoje a gente vai, e aí? Dá pra gente dar uma saída? Dá pra gente... Dá, né? E assim, eu sou de um tempo muito atrás. Sempre fui de um tempo muito atrás, né? Nunca gostei dessas coisas. É de um tempo que a gente namorava, que a gente saía com o namorado e o namorado nos trazia para casa, né? Existia um respeito. Mas hoje em dia não é mais ou menos, não é mais assim. Então, você vai fazer o que no meio de uma juventude dessa daí? Não tem como. Não tem. Então, você tem que se guardar. Agora, se você tem seu esposo, você pode sair com seu esposo. Ah, vai ter um show bem ali. Ah, vamos lá dar uma olhada? Vamos. Mas você sabe com quem você está. Você está com o seu marido, você está com o seu esposo. Ninguém vai te perturbar. Ninguém vai estar ali atrás de você. Então, é você e seu esposo. Você pode ir. Ele vai sozinho? Não, a gente vai, amor, com certeza. A gente vai.
Sendo um ambiente familiar, a gente vai, né? Porque é por isso que eu digo, não é todos os ambientes que a gente tem que entrar. Que danado vai fazer um casal casado dentro de um lugar onde as mulheres estão lá tirando a roupa, estão lá praticamente nuas, né? Estão lá fazendo e acontecendo, se prostituindo no meio de todo mundo ali. O que é que vai fazer um casal ali? Não há necessidade para isso. Então, existem lugares e lugares para se frequentar. E isso a gente aprende depois que a gente conhece a luz. Depois que a gente acende a nossa luzinha dentro do nosso coração, a gente começa a aprender essas coisas. A bebida é a mesma coisa. Peraí, tu não bebe aqui, bem aqui, tu não bebia duas, três, quatro caixas de cerveja? Eu bebia, meu amor, bebia. Hoje em dia eu não bebo mais. Eu não vejo necessidade de me embriagar, de ficar bicada, tal. Não vejo necessidade para isso, né? Porque eu sei que eu vou sair de mim e eu posso fazer mil coisas, entendeu? Depois que você tá bêbado, você pode fazer mil coisas ali. Muitas vezes a gente briga. Quantas brigas de casais não existem quando saem para festa? Tudo bicado, tudo bêbado. Aí depois começa, passa a dona, o cara vai lá, olha pra bunda da dona, a dona quase nua, aí olha pra bunda da dona, a outra tá lá bicada também, vê, começa a brigaiada desgraçada, pronto, acabou-se. O cacete come, acabou. Não é assim? Então, por causa de quê? Por causa da embriaguez. É a embriaguez que leva a isso. Hoje em dia nem precisa se embriagar para fazer isso, né? Hoje em dia se trai na cara dura. Quando não é o homem, é a mulher. Passa um homem bonito, um homem bombado, aonde o marido não chega nem perto. Olha, já deseja, já quer, já fica tal. E muitas vezes o cara até libera. Tu quer pegar o cara aí? Vai lá. Vai lá. Não é assim? Então é sobre isso. É sobre isso que a palavra diz hoje. Vem nos ensinar sobre essas coisas. Que a gente precisa colocar para fora a luz que a gente encontrou, que é a palavra de Deus, que é o que Jesus quer para a minha vida, é o que Jesus quer para a tua vida. Né? Ele quer que a gente se santifique um pouquinho cada dia, fazendo a sua vontade. É fácil? Não, não é fácil. Mas também não é impossível, né? Não é impossível. A gente pode fazer isso sim. Quando fala-se em conversão, fulano é convertido. Lembra-se de quê? De pessoas protestantes, né? De denominações protestantes, né? Porque quem trouxe isso foi eles, realmente. Mas a nossa igreja, ela converte também, né? A vida do católico também se converte quando se quer. Quando você encontra um grupo que verdadeiramente vive isso aqui, e você vai à frente, como eu encontrei, um grupo carismático da Renovação Carismática Católica, que te ensina ao pé da letra como tu deve viver a palavra de Deus, tu se converte. Tu se converte. E a conversão, ela é verdadeira. Ela não é aquela conversão de quando somente você está na igreja, não. Quando você tem as suas caídas, que você sai, né, que eu costumo dizer, quando você tem aquele momento de aridez espiritual, frieza espiritual, que você deixa de ir à igreja, você deixa de ir à missa, você deixa de ir ao grupo de oração onde você frequenta. Você leva para a sua vida tudo que você aprendeu. Se você não bebe como você bebia, você leva para a sua vida isso aí. Se você não usa mais roupas escandalosas, mostrando tuas carnes, tu vai levar para a vida isso aí, não é? E assim sucessivamente. Tudo aquilo que abomina, tu não traz para a tua vida pelo simples fato de tu ter saído da igreja, não. É diferente de muitos que eu conheço, né? Protestantes que muitas vezes, quando é desviado, entra no mundo e vai fazer tudo que não presta. Tudo que não presta, né? Tudo que sabe. Se eu li na palavra, se o Espírito Santo tirou do meu coração o desejo de não beber como eu bebia, de não usar roupas como eu usava, e muitas coisas que a consciência bate de coisa errada que a gente faz.
Eu não tenho porquê sair da igreja, me afastei da igreja, eu vou voltar a fazer tudo de novo, não. Eu tenho 2 amigas que nasceram, todas as 2 nasceram, dentro da Assembleia praticamente. Nasceram, se criaram dentro da Assembleia de Deus. E no momento da vida, depois que fizeram 18 anos, se desviaram. Ou seja, saíram da igreja e começaram experimentando o mundo, né? Então, na mesma semana que uma dessas, ela saiu da igreja, vimos ela onde? Num bar, um copo de cerveja do lado, a mesa cheia de cerveja com as amiguinhas, com os amigos, tomando todas, o bico vermelho, um brinco deste tamanho na orelha, né? E um short de 1 palmo. Aí eu te falo, cadê a conversão de uma vida inteira? É porque a Assembleia de Deus é uma das igrejas mais respeitadas que nós temos em termos de protestante, de evangélicos, né? Com certeza eles pregam e eles são muito rigorosos, muito rigorosos. Mas a menina saiu, dentro de uma semana, a menina fez tudo de errado. Tudo o contrário que a palavra pede aqui, a menina estava lá fazendo. Então, é sobre isso, né? É sobre isso. Então, hoje a palavra de Deus, ela vem falar sobre isso. Até aquilo que eu penso que eu sou, me será tirado, se eu não pegar a minha lâmpada, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi e passar para as pessoas que não sabem, né? Eu preciso passar. Ah, Maria, mas eu não sei pregar. Eu não sei pregar, né? Eu tenho vergonha de pregar. Mas você pode falar do seu testemunho de vida, você pode falar de Jesus. A sua lâmpada, ela está acesa, então ela precisa clarear os outros que estão ao seu redor. É isso que a palavra de Deus vem nos falar hoje. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.